Vamos lá. Daniel Abramo, chega mais. Tem trabalhista marxista no samba. Vamos lá. Oi, Daniel, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bem? Consegue me escutar direitinho? Tá ótimo, tá ótimo. Que bom que você veio. Atrasamos um pouquinho, mas a gente, sabe, achava que era importante fazer esse diálogo, esse debate, essa concepção de que esse governo seria um governo híbrido, neoliberal, meio da mussarela, meio da calabresa, sabe? Meio neoliberal, meio desenvolvimentista, e que ele teria como bases as forças democráticas, mais as forças populares, e que teria uma oposição cerrada da mídia liberal e do capital financeiro. APR, Ação Popular Revolucionária. Pois é, e vou dizer, do PDT. Não é nenhum partido da esquerda radical, não, dentro do PDT. Nós vamos falar sobre isso, mas antes, Daniel, já que foi esse o nosso tema até agora, e já o pessoal chega aqui, viva a APR. Antes de contar para nós o que é a APR e a trajetória, mete a sua colher nesse caldo aqui, dessa posição em relação ao governo Lula. Mauro, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Eu queria dar um bom dia a todos os nossos espectadores, né? Queria parabenizar o Manhã Brasil. Eu assisto com bastante frequência, estava inclusive assistindo, né, aqui antes de fazer a minha entrada. Bom, basicamente, eu discordo bastante da posição do companheiro Breno Altman. Não vai ser a primeira vez, isso já aconteceu algumas vezes. Pode ter certeza que concordamos em algumas questões, como, por exemplo, luta contra a escala 6x1, contra o genocídio, né, palestino em Gaza e tudo mais, mas eu diria que se o governo Lula é um governo híbrido, ele seria, né, então, se uma forma híbrida entre algo ruim e algo insuficiente. Risos. Sobre todos os assuntos tratados até aqui, é interessante destacar, acho que, algumas concepções. Concessão, quando é a direita que faz, é privatização, né? Como o próprio Mauro falou. E todo mundo sabe, toda pessoa que estudou sabe, né, basicamente, que a concessão está para a privatização, assim como a venda está para o aluguel. Só que é algo extremamente restritivo. A gente fez, por exemplo, no período do passado, né, concessão de base militar de lançamento de foguetes. E esse tipo de política não parou, porque, pelo visto, é uma política de planejamento de Estado que se intensifica desde o golpe de 2016 e cujo governo atual não corrigiu. O governo atual, na nossa interpretação, e eu acho que isso é algo que é mais ou menos um consenso entre todas as forças radicais de esquerda, ele segue a linha do projeto de Michel Temer, Ponte para o Futuro. Ele ameniza a aplicação dessa linha, mas ele ainda é, sim, um governo neoliberal. E aí acho interessante que você toca no ponto, Mauro, do neoliberalismo progressista, porque muitas pessoas não entendem ou não compreendem. Porque o neoliberalismo, ele é essencialmente, claro, quando surge, uma política reacionária, uma política de direita ou de centro-direita que se afirma desideologizada, mas que tem um conteúdo de direita. Só que depois da década de 90, a gente vai ter, né, no mundo da academia, da sociologia e da política, uma tentativa de união de aspectos estéticos da esquerda com o programa político e econômico neoliberal. Isso vai ser famoso, né, com o Fernando Henrique Cardoso, com o governo do leiborista britânico da época. Então, a gente vai ter um negócio que se chama terceira via, né, que é, na verdade, uma mistura. Sim. Que vai dar, né, a liga para a criação desse neoliberalismo progressista, que, na nossa opinião, Mauro, é um dos grandes responsáveis pelo avanço da extrema-direita, tanto na Europa quanto no continente americano, porque a esquerda abdica do papel de transformação, do papel de mobilizar a pulsão da sociedade por crítica antissistêmica, e aí esse caminho fica aberto para a extrema-direita. Então, a extrema-direita ela não tem que lidar com o ônus de defender um sistema que não funciona. Mas a esquerda hegemônica, por outro lado, quando ela se acopla ao projeto dos bancos, e isso é um fenômeno que acontece na Europa e acontece aqui e nos Estados Unidos também, ela é obrigada a defender a super taxa de juros, né? Ela é obrigada a defender, bom, todas as pequenas sacanagens que o sistema financeiro aplica com os trabalhadores diariamente. E isso, claro,
mina sua capacidade de mobilização, isso mina também sua legitimidade perante a sociedade para fazer qualquer discurso de transformação. Por exemplo, e aí eu te pergunto, Mauro, agora invertendo um pouco as coisas, o que será que vai acontecer em 2026 se o Lula trair todas as promessas de campanha? O que o eleitorado de esquerda mais tradicional vai fazer? Como é que ele vai reagir? Como é que o eleitorado mais popular, que mais precisava de algumas coisas, algumas medidas, vai reagir? Será que isso não pode gerar uma guinada contrária a gente? Então me espanta um pouco a posição do Breno nesse sentido, porque, na minha opinião, a mim parece que a defesa crítica do governo, na verdade, o prejudica. Porque existe toda uma gama de medidas, críticas, possibilidades, que a oposição à esquerda joga, né? Por exemplo, a gente viu recentemente que parlamentares de oposição, digamos assim, à esquerda, embora acompanhem a base do PSOL, por exemplo, do Congresso, lançaram medidas bem razoáveis para o controle do aumento de preços, recentemente. Mais razoáveis que as medidas do próprio governo, inclusive. Seria de bom tom, seria inteligente, toda a prática política e a história, né, da prática política no Brasil, inclusive, demonstra isso muitas vezes no século passado. Seria de bom tom para o governo se apropriar disso. Não é o que acontece, por outro lado. Você trouxe uma questão, cara, que eu não tinha pensado. Deixa eu registrar, o Vinícius chega aqui como novo membro do canal, fundamental para nós, essa chegada das pessoas aqui. Você trouxe uma questão, sabe que eu não tinha pensado, Daniel? Bem interessante isso, que é assim, porque o governo vai mudar, né? É esse governo que está aí, ele vai assim até o fim. Está evidente já. O sonho dourado de uma guinada à esquerda do governo é um sonho dourado, né? Não vai ter. Né? Já teve, eu brinco, né? É a 196ª vez que alguns segmentos da chamada esquerda do PT falam na guinada à esquerda do governo. Não vai ter. Então, me parece o seguinte, você traz uma questão que sabe que eu nunca tinha pensado, que é assim, qual vai ser a credibilidade, né? Trabalhando com a hipótese de o Lula ser candidato pela 4ª vez, ou mesmo que não seja ele, de um candidato desse, representativo desse governo, qual vai ser a credibilidade das promessas na campanha eleitoral depois do que esse governo fez? O Lula ou o candidato, o Haddad, não sei, o candidato do PT, vai falar contra a privatização? Entendeu? Qual a credibilidade para falar contra a privatização? Eles vão falar contra a entrega do patrimônio público para as empresas privadas, depois de fazer o maior programa de PPPs e concessões? Vão dizer que vão fortalecer o salário mínimo depois de ter capado o reajuste salarial. Eu acho que tem uma questão que você traz aí que é interessante, né? Que é um problema grave de credibilidade das promessas, né? E não é pequeno, Mauro, eu acho. Eu acho que isso é minimamente relevante para a gente entender o que acontece na Europa. Você imagina, por exemplo, toda uma sociedade que não tem mais uma esquerda radical por questões históricas, questões do fim da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, a falta de necessidade de ter um projeto social-democrata muito forte, próximo ao epicentro da luta socialista, fez com que, tudo bem, a Europa abdicasse do seu estado de bem-estar social, mas as promessas de campanha da esquerda continuaram durante anos, entende? Então, lá na Europa, hoje em dia, sobretudo na Europa ocidental, os trabalhadores olham com muita desconfiança para todos os partidos da esquerda hegemônica. E no Brasil já começa a ser assim, eu sinto bastante isso. Eu não desassociaria o fenômeno da extrema-direita da surgimento da extrema-direita, né, de uma espécie de dificuldade de assimilação crítica mesmo da sociedade aos limites do neoliberalismo a partir de 2013. Você vai se lembrar, Mauro, que em 2013 a gente teve uma onda de protestos. Você vai se lembrar que ali naquela época a gente estava em vias de ter Copa do Mundo, Olimpíadas, o Brasil parecia que ia crescer, capa da The Economist, do Cristo Redentor decolando e tudo mais. E a gente sentia já naquela época os limites do que uma política neoliberal progressista pode fazer. A gente tinha chegado, digamos assim, no ápice do que aquele modelo, do que aquele arranjo conseguiria nos oferecer durante o boom das commodities, etc. e etc. Ao mesmo tempo, a sociedade já sentia uma ausência muito grande em serviços públicos e do arranjo, do modelo, realmente causaram uma transformação social duradoura. O que a gente viu foi que desde a década de 90 o Brasil se financiarizou muito,
o acesso das pessoas ao crédito aumentou, mas isso também vai gerar o problema que a gente tem hoje em dia do endividamento. A sociedade brasileira e a população é uma população que compra muito por acesso ao crédito, mais do que outras sociedades, inclusive, como quase todo o terceiro mundo, inclusive, sobretudo, esse espaço que a gente está inserido aqui da América Latina. Por outro lado, as políticas de aumento de renda, que é, na verdade, a melhor forma de distribuição e etc. e tal, não avançaram. Então, a gente tem uma ilusão de que o poder de consumo do trabalhador aumentou, de que o padrão de consumo das pessoas é melhor, mas isso está extremamente relacionado com o grau de financiarização da economia brasileira. É claro, fazendo aqui uma explicação um pouco mais aprofundada, a gente tem que entender que o banqueiro, o rentista, o capital bancário, no século XXI, já não é mais só o capital bancário, porque a gente já tem lá o nosso pecado, um dos nossos pecados de origem, que é a concentração de terras, o latifúndio, expresso no agro, e hoje em dia o grande investidor, o grande banqueiro também é latifundiário, também é fazendeiro. Então, interessante fazer essa explicação, até para a gente entrar no mérito do que estava falando antes e poder explicar um pouco como a PR enxerga o Brasil. A gente entende que desde a década de 90, esse processo vem se acelerando, o Brasil retoma uma organização política e cultural muito próxima do que era a República Oligárquica, a Primeira República, onde a gente tem um arranjo do andar de cima, mas que a política econômica deve ser neoliberal e o povo participa da festa de uma forma assim, muito superficial, para não dizer de uma forma enganosa. Mais ou menos é essa opinião que eu tenho sobre o que assisti um pouco mais cedo no programa. Ah, legal. Ah, que bom. Muito legal. Deixa eu registrar, a gente estava falando aqui sobre essa questão da fala do Breno. Enquanto você falava, estava te ouvindo, mas conversando com o Breno aqui, porque ontem já o Jones tinha convidado ele para um debate, né? Para gente debater, acho que é isso mesmo, né? São os camaradas há 40 anos. Mais de 40 anos já. Né? O Jones não tinha nem nascido, mas Breno e eu sim. Você também, não. E o Breno me respondeu agora que topa, sim. Então vamos ver se a gente articula então um debate, Breno e Jones, sobre essa posição do Breno e aí a posição nossa aqui. Tá bom? Daniel, o que é a APR, Ação Popular Revolucionária, como uma fração, uma corrente? Explica o que é dentro do PDT. Então, o PDT é um partido que ele não contempla correntes. Na verdade, a Ação Popular Revolucionária é um núcleo de base. Núcleo de base é uma estrutura muito típica e característica do PDT. O PDT é um partido que ele é fundado no entorno de núcleos de base. Mas o que são núcleos de base? Núcleos de base, digamos assim, são uma espécie de herdeiro espiritual, histórico, dos grupos dos 11. Grupos dos 11, para quem não sabe, para todo mundo que está assistindo a gente aqui, eles foram os grupos, basicamente, de militância mais ativa, radical, e até de guerrilha ou suporte à guerrilha, organizados pelo Leonel Brizola, durante o pré-64, mas que também atuaram ativamente durante o pós-64. Muitos grupos dos 11 continuaram ativos durante a ditadura militar. Eles tinham esse nome, grupos dos 11, porque na época o Brasil começava a fazer sucesso no futebol, então a ideia ali era que você conseguia, com 11 pessoas, montar um time, você montava, então, o seu núcleo, seu grupo dos 11, e aí, com muitos núcleos, o Brizola chegou a ter vários, esperava-se conseguir organizar e mobilizar as pessoas. Pois bem, a gente sabe que a guerrilha do Caparaó, que foi a guerrilha que os trabalhistas tentaram empreender, não prosperou no estado do Espírito Santo, né? Ali na fronteira de Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo. E, enfim, a ditadura vai progressivamente indo para o seu término, né, para o seu fim, a gente vai entrando no período de redemocratização. O PDT ele é fundado, começa a ter as conversas sobre a refundação do antigo PTB, né? A gente sabe que a ditadura militar ela vai impedir o Brizola de retomar a sigla, mas ele consegue se utilizar dos grupos dos 11 ativos para mobilizar as pessoas e refundar o PTB na imagem do PDT, nascendo agora como um partido abertamente socialista, como figura no estatuto dele desde sua criação, e tendo a presença de vários marxistas. Então, para explicar melhor, a APR é o núcleo de base marxista fundado no PDT desde 2020. Somos hoje o maior núcleo de base do PDT.
E modéstia à Sério? parte, Maior núcleo de base do PDT? o maior núcleo de base do PDT. Desde 2020 a gente vem trabalhando, e o que a gente reparou foi que dentro do partido tinha uma militância, Mauro, que era muito antiga, misturado com uma galera que chegou com o fenômeno do cirismo, mas que não necessariamente se enquadrava dentro daquele espectro de ser só cirista. Um pessoal que começou a estudar a história do movimento socialista do Brasil, marxismo e a história do próprio trabalhismo. Então a gente juntou um grande grupo de jovens que entraram no PDT pós-2016, até meio que sentindo o espírito do tempo. O golpe contra Dilma foi um golpe também com participação internacional. E aí isso remete a gente à imagem do golpe de 64, isso remete a gente à imagem do suicídio do Getúlio, a vários momentos da luta anti-imperialista no Brasil. A campanha do petróleo é nosso. Então o golpe de 2016 ensejou uma guinada, digamos assim, anti-imperialista em vários jovens. Alguns desses jovens aderiram diretamente ao marxismo, vários deles, inclusive, estão com os nossos camaradas do PCBR, outros estão com os nossos camaradas da UP, e uma outra parte desse pessoal veio parar no PDT. E a gente, como eu comentei, tínhamos militantes mais velhos, militantes que participaram da guerrilha contra a ditadura, militantes que participaram de toda a articulação da redemocratização. Aqui em Niterói a gente tem um militante, inclusive se ele estiver assistindo, bom dia, seu Dário, que é o militante mais velho do PDT de Niterói, que ele Como foi do chama PDT. ele? Seu Dário. Seu Dário? É Dário Ele o foi... nome dele, é isso? Isso, mesmo. Ele foi do PTB e do PCB ao mesmo tempo, no pré-64. Então a gente conseguiu entrar em contato com vários militantes que tinham um grande acúmulo histórico. E dado todo o rumo do Brasil e o rumo do próprio PDT também, porque depois da morte do Brizola, o PDT passou por uns momentos muito difíceis. O PDT foi obrigado, de certa forma, a abdicar de uma tentativa de ter qualquer protagonismo em uma perspectiva de sobrevivência, o que inclusive acabou causando um problema interno do fisiologismo. Então, com o processo do Ciro Gomes entrando no partido, e, enfim, as disputas e tudo mais, e com o avanço dessa agenda ultraliberal, a gente achou por bem juntar todos os marxistas que já estavam no PDT em um único espaço, para a gente conseguir articular melhor ações, para a gente conseguir analisar melhor o nosso contexto, analisar melhor, inclusive, o nosso partido também, e para a gente elaborar alternativas. Disso surgiram não um, mas alguns núcleos de base, né, voltados para isso, cujo o primeiro grande núcleo foi o núcleo anti-imperialista do PDT, que já era hegemonizado por marxistas. E nesse processo acabou sendo fundada a APR, que abertamente tem por missão analisar a história do Brasil e o contexto atual sob a luz do materialismo histórico dialético, ou seja, marxismo, mas também sempre se lembrando de que a gente tem a particularidade brasileira, ou seja, a cultura política do desenvolvimento do movimento dos trabalhadores do Brasil do século XX, que aí a gente vai estar tratando sobre trabalhismo e marxismo. Como diria o grande Muniz Bandeira, que inclusive tem vários trabalhos sobre isso, tem inclusive o grande livro Trabalhismo e Socialismo do Brasil. Desde a fundação, a APR ela passou por diferentes fases, diferentes momentos, a APR sofreu alguns ataques, e claro, é evidente, Mauro, que a criação de um núcleo de base, de uma organização dentro do PDT como a APR, enseja tanto curiosidade quanto um olhar meio de estranhamento, porque a gente entende que, é verdade, o nosso partido se externa, digamos assim, para quem não vive ele por dentro, ele se externa às vezes como um partido de centro, muitas vezes, né? E em determinadas ocasiões, parlamentares nossos deram votos absurdos, que não tem nenhuma ligação com a nossa história, dado o problema que eu citei em passando anteriormente, do fisiologismo interno. Então, todo mundo que olha deve achar, claro, que não conhece, uma coisa muito esquisita, mas desde então a gente conseguiu crescer bastante com a APR dentro e fora do partido. A gente está em contato com várias organizações da esquerda radical do Brasil hoje, partidárias e não partidárias. A gente tem contato com o movimento independente. Eu, inclusive, venho do movimento independente, não partidário, de ocupação, mobilização mesmo de atos de rua e tudo mais. E, enfim, a PR já desenvolveu alguns projetos sociais, a gente já desenvolveu um projeto de formação política bem interessante junto à Fundação Leonel Brizola. A PR já teve lançamento de livro, a PR, enfim, trabalha ativamente para tentar criar um movimento de massas no entorno dessa noção de que a gente tem que construir uma alternativa ao neoliberalismo progressista,
E a esquerda brasileira não pode ser hegemonizada por isso. E essa alternativa tem que ser uma alternativa de ruptura. É interessante o que você fala, sabe, Daniel? Porque talvez as gerações mais jovens não tenham ideia, né, de que o trabalhismo... Ah, tá aqui, ó, França dizendo. Tô gostando, não o conhecia. O pessoal mais jovem talvez não tenha ideia de que o trabalhismo no Brasil tem uma vertente, e essa vertente, inclusive, é a vertente do Brizola, do Darcy Ribeiro, socialista. Eles não eram necessariamente marxistas, mas tem uma corrente marxista que vem lá desde os anos 50 e que promoveu uma guerrilha, a guerrilha do Caparaó, contra o golpe militar. Então, é importante dizer, né, Daniel, na história, o trabalhismo, por diversas vezes, teve uma posição bem à esquerda do PCB, por exemplo, do Partido Comunista. Né? Especialmente do pré-64, Mauro. De confronto, né, de conflito, né? Como é que é essa disputa que estamos fazendo aqui de ideias, claro, com o Breno nesse momento? Essa é uma marca da relação entre o PTB e o PCB, o velho Partido Comunista, e muitas vezes quem estava no polo esquerdo da polêmica era o PTB, né? Especialmente no pré-64, Mauro. O Brizola, ele talvez tenha sido a figura daquele período histórico que tenha tido a postura mais radical, na minha opinião, mais acertada. Porque ao organizar a campanha da legalidade, ao verificar todo o contexto do Brasil naquela época, o Brizola ele vai seguir por essa alternativa de mobilização popular para o enfrentamento do golpe que ele já sabia que ia vir. Na verdade, Mauro, a tradição trabalhista, e eu analiso isso de uma forma, na verdade, bem sincrética. Porque, na minha opinião, e eu vou explicar isso melhor mais à frente, o trabalhismo deve muito já, desde o século passado, ao marxismo e a outras vertentes da esquerda, porque o trabalhismo soube se aproveitar antropofagicamente de todos aqueles que interagiram com ele, a esquerda. Isso eu não tenho dúvida. Mas no pré-64, o Brizola já sentia, desde o suicídio do Getúlio, mais ou menos, que tinha uma tentativa ali de golpear a incipiente democracia brasileira. Meus irmãos e irmãs, o Brasil ele tem uma democracia há muito pouco tempo. A República Oligárquica não foi democrática. Quem defende isso é canalha. O Brasil, até 1930, ele não tinha um ideário democrático muito bem assentado. Ele era um país que tinha uma política cultural supremacista, cópia do que é europeu, do que é considerado alta cultura de gente branca e rica do Ocidente. E depois da Revolução de 30, a gente rompe com isso, de certa forma. O Muniz Bandeira, que é um historiador, especialista em RI, marxista, muito relevante para a história do pensamento brasileiro e tudo mais, ele vai argumentar que a primeira eleição democrática que o Brasil teve foi em 34. E, evidentemente, a gente sabe que a gente passou pelo período do Estado Novo, que foi um período que não foi democrático, e de 45 a 64 a gente vai ter aquela experiência ali que a Academia Paulista jocosamente chama de República Populista, né? Foi a experiência talvez mais democrática que a gente teve no Brasil até hoje, onde a gente conseguia disputar as ideias, onde o trabalhismo e o comunismo, eles hegemonizavam a visão de esquerda no Brasil, o trabalhismo talvez mais ao centro em alguns momentos, mas em outros momentos com algumas alas até mais radicais do que o próprio PCB, e servindo como uma espécie de escudo para a atuação do resto da esquerda, que é algo que também é um pouco esquecido, na minha opinião, em grande parte porque a refundação da nova república ela é um pouco feita no entorno da ideologia dos grandes acadêmicos paulistas, no entorno do pensamento da USP, que é tradicionalmente muito crítico ao fenômeno do trabalhismo. E aí, ironicamente, eu sou um Abramo dizendo isso aqui no Manhã Brasil. Verdade. É interessante, irônico. Você é da família Abramo, mas de outro ramo, né? Não do ramo paulista, do Perseu, da Laís. Hã? Até para esclarecer essa ironia. Aqui no Rio de Janeiro, a família Abramo é trabalhista desde o século passado. Meu avô apoiou o ex-governador Roberto Silveira. E, claro, em São Paulo, são notórios pela fundação do PT e por terem feito oposição à esquerda ao Vargas. Como Fulvio, por exemplo. Sim. Daniel, interessante. Muito, muito interessante. Deixa eu te fazer perguntas agora sobre o hoje. Tem questões aqui que o pessoal está trazendo. Então, eu vou colocar todas de uma vez.
tem alguém que perguntou sobre a relação de vocês com o Rodrigo Neves, né, que é o prefeito de Niterói, que é do PDT. Tem alguém aqui falando sobre a questão do Lupe, da liderança do Lupe, considera um Lupe alguém de direita dentro do PDT. Aqui, ó, o pastor periférico. No meu município, o PDT tem aliança com a extrema-direita. O PDT não estaria atraindo e filiando militante da extrema-direita através do movimento insurgência que existe dentro do PDT. Então, tem várias questões aqui envolvidas nisso, né? Mas a gente podia começar por essa relação de vocês com a direção do PT, com o Lupe, que é o nome hoje, né, depois do Ciro, de maior evidência, talvez, do PDT, pelo fato, inclusive, de ser ministro da Previdência. Tá? Vamos falar do Ciro, mas daqui a pouquinho. Segura aí um pouquinho, gente. A gente fala do Ciro, claro. Como é que é vocês com a direção do partido? Olha, a APR, quando ela foi fundada, ela ensejou, talvez, uma certa preocupação de algumas pessoas do partido. Porque o PDT, como eu comentei, ele é um partido que ele não contempla corrente, e talvez existisse algum receio de que a gente extrapolasse, talvez, o limite da atuação que seria permitido dentro do estatuto do partido. Pelo contrário, a gente bota o estatuto do partido embaixo do braço e muitas vezes a gente defende o estatuto muito mais do que alguns dos membros que atacaram a gente no começo dessa história. A relação da gente com o Lupe, em especial, não é ruim, é boa. Muitas pessoas observam essas figuras, como o Lupe, o Rodrigo Neves, etc., de um ponto de vista daqui, dessa distância, de uma tela. Então, muitas coisas escapam. O que eu posso dizer, enquanto uma pessoa que dialoga com essas pessoas, que, de certa forma, convive nos mesmos espaços, é que o Lupe, obviamente, não é marxista, o Lupe não é comunista, o Lupe não tem a intenção de fazer a Revolução Brasileira, mas ele é um brisolista sincero. Ele é uma pessoa que foi formada no âmbito, né, do trabalhismo. Ele conheceu o Leonel Brizola desde muito novo, era um trabalhador, e, enfim, desde o falecimento do Leonel Brizola, o Lupe ele foi a figura que dirigiu o partido, e o partido só não morreu até hoje por causa disso. Obviamente, a gente passou por um processo muito ruim, muitas coisas que foram feitas ensejaram problemas que hoje estamos tentando resolver. Eu sempre brinco com o nosso pessoal que o que a gente está fazendo aqui é trocar o pneu com o carro andando. Resolver o problema do fisiologismo, criar toda uma geração nova de militantes para substituir quadros fisiológicos antigos, dirigentes antigos, é uma espécie de, realmente, trocar o pneu com o carro andando. Mas o Lupe em si não é um grande problema para a gente, pelo contrário, não tem nada contra a gente. E quanto à atuação dele no Ministério, eu gostaria de lembrar que ele foi um dos primeiros ministros que tentou fazer alguma coisa quanto à questão da taxa de juros, e quando ele fez isso, ele foi muito atacado pela imprensa, muito atacado por pessoas do próprio governo, de tal forma que eu acho que a atuação do PDT, inclusive, no governo, é uma tentativa de acúmulo de forças, porque de 22 em sequência, a gente perdeu bastante poder político e perdeu bastante poder de imagem também, pela fritura que o Ciro sofreu. A gente vai falar sobre o Ciro depois. Evidentemente, o Ciro cometeu equívocos, né? A gente não vai negar isso, a gente não vai tapar o sol com a peneira, mas também existiu uma fritura da imagem do Ciro e do partido, que também tem a ver um pouco com essa impressão que algumas pessoas têm do PDT ser mais à direita. O argumento que o Breno usou, de que quem faz críticas ao governo está ajudando a extrema-direita, da mesma linha que o argumento que os sociais-democratas alemães faziam contra Rosa Luxemburgo e os comunistas na Alemanha antes da ascensão do nazismo, fizeram com o PDT também. Toda tentativa de crítica, por mais, como é que eu posso dizer, por mais bem intencionada que ela fosse, por mais que não fosse uma crítica necessariamente assim maldosa, a gente era tratado como linha auxiliar do bolsonarismo e tal. Então eu interpreto a atuação do Lupe no governo como uma tentativa de acúmulo de poder e redução de danos. Claro que isso também traz desgastes, como, por exemplo, ninguém é ingênuo aqui de achar que nosso companheiro tem possibilidade de fazer tudo aquilo que ele acredita que é necessário para fazer na pasta que ele defende. Até porque ele não tem o controle do cofre. O controle do cofre está na mão justamente do núcleo duro que é mais atrelado à política econômica neoliberal. Então a gente, claro, sofre o ônus de 1000 problemas que são gerados para a gente na Previdência. Agora já vou rebater de pronto quanto ao Rodrigo Neves. O Rodrigo Neves é basicamente a mesma coisa, com a diferença que, para quem conhece
história de Niterói do estado do Rio, não sendo marxista, não sendo nem necessariamente formado no PDT, o Rodrigo Neves é a maior figura política da história de Niterói no século XXI, depois da virada do ano 2000. A gente pode dizer que no século XX, Jorge Roberto Silveira vai fundar uma Niterói nova, uma Niterói moderna, que começa a avançar em vários índices de desenvolvimento humano, a partir, inclusive, de acordos com Cuba e países do campo socialista. Naquela época, o PDT de Niterói, inclusive, era muito ligado a isso. E com o Rodrigo Neves, embora ele não tenha essa formação no PDT, não seja um trabalhista de origem, ele é alguém que foi formado no PT e saiu do partido, deu-se sequência a esse projeto. Niterói é uma cidade que tem um projeto ininterrupto. Desde a redemocratização, é um projeto sempre de esquerda. Em nenhum momento a gente foi interpelado por uma galera de direita. Então, claro, tem seus limites. Tanto o Lupe quanto o Rodrigo têm seus limites, mas na hora de separar o joio do trigo, tem qualidades também, sobretudo em um contexto que o estado do Rio de Janeiro sofre um processo de violência, milicianização, que, não vamos nos enganar, está atrelado à política. Daniel, a gente acabou atrasando um pouquinho, Sâmia Bonfim está aqui, ela também vai ter que sair cedo, vamos combinar uma segunda rodada, até porque tem uma questão que a Nadira está trazendo aqui, que eu acho que precisaria conversar um pouco mais profundamente, não queria criar tanta polêmica, mas e a NR? Eu já vou responder sobre a NR logo na sequência, então, do próximo bloco. Vamos dar sequência nisso. Desculpa te interromper, Mauro, só para deixar claro, a gente é contra a NR, a gente participou do processo de expulsão da NR do partido. Perfeito. Mas nós vamos aprofundar esse debate, tá? Da próxima vez sobre a presença da NR no PDT. Rodrigo Gonzaga. Mauro, chama o Vivaldo Barbosa, que está tentando refundar o PTB, baseado no trabalhismo de Brizola. Esse é um brizolista também histórico, né, o Vivaldo? Sim, mas tem uma visão de mundo talvez mais aproximada do lulismo. Carolina Ribeiro Prado Bastos. Você conhece a Carolina Ribeiro Prado Bastos? Conheço sim. Inclusive, um grande abraço para ela. Ela é uma das minhas seguidoras de maior tempo. Lê tudo que eu escrevo. Um abração, Carol. Legal. Toda a minha admiração pelo irmão, amigo querido Daniel, o príncipe do trabalhismo de esquerda radical. Gostei. Só para, então, encerrar, acho que até a Sâmia vai ouvir, ela está interessada nisso também, é a seguinte... E o Ciro Gomes? E a ação popular revolucionária, a esquerda radical dentro do PDT? Como é que é a relação com vocês com o Ciro? E vocês imaginam que o Ciro será candidato? E se for candidato, com o apoio de vocês? Olha, Mauro, vamos lá. A maioria das pessoas mais jovens que entraram na PL entraram, de certa forma, por um fenômeno que tem a ver com o cirismo. Como eu comentei anteriormente, depois do golpe de 2016, vai existir uma espécie de espírito do tempo, que ele é meio anti-imperialista, a gente vai retomar um pouco do fio da história, como o Brizola dizia, e o Ciro ele vai assumir esse papel publicamente muito bem de 2016 até 2018. Contudo, a Ação Popular Revolucionária compreende que o Ciro teve um equívoco grande de estratégia em 22. A gente vai exemplificar e vai tratar muito sobre isso na tese que a gente lançou para o 6º Congresso Nacional do PDT, chamada Trabalhismo e Hegemonia. A gente entende que o PDT ele fez um desafio, apostando no Ciro, né, um desafio contra a hegemonia do petismo da esquerda, mas que a gente não conseguiu construir mídia, um movimento de massa e dar formação política aos ciristas de forma que eles se tornassem realmente uma base militante, uma vanguarda militante na vida real, saíssem da internet. Então, a gente tem muita admiração pelo Ciro Gomes, mas a gente enxerga ele como um ser humano, a gente enxerga ele como se ele fosse líder de uma seita ou uma divindade. A gente adoraria apoiar o Ciro Gomes, desde que ele fizesse escolhas corretas e estivesse disposto a cooperar com o partido. A gente não acha que o Ciro Gomes é uma pessoa de direita, a gente não acha que o Ciro Gomes fez o jogo da direita, a gente acha que ele é uma pessoa realmente interessada no Brasil, interessada nas questões nacionais e etc., e teve equívocos táticos e de estratégia. Então, se isso for corrigido, não teríamos problema nenhum em conversar ou estarmos juntos com ele. Do ponto de vista eleitoral, e eu vou ser bem breve, porque eu sei que a Sâmia tem que entrar, eu não quero atrasar o andamento. Todo mundo está esperando para ver a Sâmia, inclusive eu. Ciro Gomes, ele naturalmente vai crescer nessa eleição, eu acredito, mesmo que ele não dispute,
porque o que está acontecendo no governo agora é uma comprovação de muito do que ele falou. Muitas pessoas talvez percebam que foram um pouco injustas com ele. E ele tem o mérito, que é algo que eu pessoalmente sempre defendi, o que foi feito pela esquerda radical na França também, de tentar não associar a sua imagem ao neoliberalismo progressista, para não passar pela crise de legitimidade, que eu falei com você antes, e ao mesmo tempo ele tentou manter essa posição e o seu campo ali. Então, eu acho que isso é muito positivo. O Ciro tem sim um espaço para disputar. Eu vou encerrar essa resposta dizendo que Ciro Gomes é isso, Mauro. Ele é uma potência, uma possibilidade. Pode dar algo muito certo ali, mas depende muito da construção que for feita dele, do partido, dos assessores, do grupo político dele. Então, por enquanto, ele continua sendo o que ele sempre foi para a gente, uma potência, uma possibilidade. Legal. Cara, gostei dessa conversa. Daniel Albuquerque Abramo, então, uma das principais expressões, um dos principais líderes da APR, Ação Popular Revolucionária, né, um grupo importante do trabalhismo, dentro do PDT. Né, muito relevante realmente a tua presença. Manda um abraço para todos os camaradas da APR, gosto muito de todos, gente muito boa, e de fato tenho visto as bandeiras da APR nas reuniões da luta pelo fim da escala 6x1 e outras lutas aí com trabalhadores, trabalhadoras e com a esquerda. Obrigado, Daniel. Grande abraço. Abração, Laura. Deixa eu reembarcar aqui o Daniel Abramo, que ele saiu, porque a Sâmia tinha uma urgência de uma reunião. Deixa eu trazer ele de volta, porque... Oi, tá de volta aí, né, Daniel? Que bom que você chegou. Olá, Laura. Legal que você voltou. Então, antes de você se despedir, queria voltar naquele tema que pediram, né, para você explicar, e agora com um pouquinho mais devagar, que é esse tema do pessoal da ENR, Nova Resistência, vinculado lá atrás ao... Como é que é o nome daquele teórico russo lá? Dugin. O obscuro teórico russo Dugin, que inclusive... O Alexandre Dugin, Dugin. E estava falando do papel que vocês tiveram para botar esse pessoal, né, que é um pessoal fascista, né, para fora do partido. Explica. Então, explicando melhor, essa polêmica começou a aparecer mais na internet, nas redes sociais, a partir de 2018, e com mais intensidade lá a partir de 2020. A NR realmente é uma organização de extrema-direita. Ela tentou integrar vários partidos no Brasil, partidos de direita e partidos de esquerda, e o meu partido, porque ele é um partido que trata sobre libertação nacional e etc., foi um dos partidos mais afetados nesse processo. Ainda assim, existiu uma espécie de superdimensionamento, né, do número dessas pessoas. Eram umas 20 e tantas pessoas, elas foram expulsas. A APR, desde a sua fundação, luta muito em duas frentes. Eu acho que eu já comentei isso algumas vezes, acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar isso aqui. A APR, ela luta contra a extrema-direita e reacionários. Nisso a gente está incluso um grupo de trabalhistas de direita que tentam fazer revisionismo à história do PDT e do trabalhismo, se afixando num ponto muito no passado, Alberto Pasqualini, por exemplo, e a outra galera de direita, que é a extrema-direita de fato, que a gente combateu, é justamente a NR. A gente lançou para o Congresso do Partido, para o 6º Congresso do PDT, uma tese filosófica explicando como o trabalhismo e a quarta teoria política, que nem existe, é uma possibilidade, uma potência de teoria, que o Dugin defende, porque eles são incompatíveis em sua essência. Então, a gente sempre teve atrito com essas pessoas, a gente diverge radicalmente deles, e tivemos um papel muito importante para a expulsão da NR do partido. Não só da NR, mas de todos esses grupos, porque também a gente tem que entender que não é só a Nova Resistência, é essa visão de mundo que está no entorno disso, uma visão de mundo de extrema-direita coletivista, digamos assim, que não é uma visão de mundo de extrema-direita liberal, e que se baseia nesses teóricos. Dugin, Evola, René Guénon, por exemplo, os neo-integralistas hoje em dia se baseiam em muitos dos pensamentos desses mesmos teóricos. E a gente sempre foi, claro, oposição a isso. Essas pessoas não estão mais no PDT, mas existem no Brasil e devem ser combatidos. São engana-trouxa, digamos assim. E, claro, queria despedir, queria agradecer pelo convite. Queria fazer um jabá rápido, né? Pedir para todo mundo todo mundo que se interessou por essa coisa muito nova, né, e curiosa, que é a Ação Popular Revolucionária, que entre no nosso Instagram,
APR PDT Nacional, ou no nosso site, que é apopular.net. E quem se interessou pelo que eu falei, eu tenho trabalho, né, analisando política, relações internacionais e filosofia, também pode me seguir no meu Instagram, @albuquerquino. Muito obrigado, Mauro. Um ótimo dia. Não, legal. Deixa eu mostrar aqui, antes de você sair, esse site de vocês. Deixa eu botar aqui na tela, peraí. O site que é o APR... apopular.net. Perfeito. A gente vai informar esse site. Apopular.net. Eu vou até pegar aqui, botar na tela. Chegou aqui. Tá aqui, então, o site Ciro Darlan. Opa! Ciro Darlan se filia à APR. Recebe homenagem de presidente de honra da organização e integra a luta pela soberania popular e pelo socialismo. Nossa, Ciro Darlan, um jurista com tradição no país, né? Isso mesmo, Ciro Darlan, ele é nosso camarada aqui na APR do Rio, é nosso presidente de honra também, a gente se inspira muito na luta dele pelos direitos humanos, pelos direitos dos jovens, dos adolescentes e das pessoas marginalizadas em geral. E, inclusive, um grande abraço ao camarada Ciro Darlan. Aí no site tem bastante coisa, Mauro. A gente vai, inclusive, atualizar e colocar uma nova identidade visual ainda esse ano no site. Tem, inclusive, a nossa plataforma eleitoral, que é interessante para quem quiser saber o que a gente defendeu na prática, na última eleição, a gente tem. Perfeito. Claro. A lembrança que eu tenho do Ciro Darlan é que ele é extremamente perseguido, né? No judiciário. Sim. Ele infelizmente passou por alguns processos de perseguição, inclusive processo de perseguição política. Ele vai se filiar ao PDT justamente após ter sido muito perseguido e, se eu não me engano, aposentado compulsoriamente, né? Isso. Claro, ele comprou muitas brigas contra a Rede Globo, enfim, figuras e grupos poderosos, e ele tem uma origem popular. Se você for pesquisar a história dele, ele tem uma história de vida de muita luta, na verdade. Ele é diferente, né, daquela corporação, daquela categoria de pessoas que formam o judiciário, né? Intruso, quase. E, claro, viva a PR! Fala, desculpa. Fala. E eu não poderia deixar, Mauro, antes de sair, de falar da nossa revista da Coisa Pública Brasileira. É uma revista que a gente já toca desde antes da fundação da PR, e é um dos maiores veículos que a gente tem de promoção de ideias. Então, a quem se interessar, também tem o nosso Instagram, @acoisapúblicabrasileira. A gente está trabalhando, publicando pelo menos 3 artigos de militantes da PR por mês, e a gente vai dar sequência nisso até o final do ano. Vamos ter a primeira edição impressa nesse ano. Forte abraço, Mauro. Legal, cara. Forte abraço para ti também. Muito obrigado, viu? Vamos repetir. Gostei bastante. Um salve aí para os camaradas da Ação Popular Revolucionária, a APR do PDT. Abração. Tchau. Abração.